colonização dos Estados Unidos foi realizada pelos ingleses, no que ficou conhecido como 13 colônias. Literalmente tratava-se de 13 colônias fundadas por ingleses, e que se transformaram nos Estados Unidos. Os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492 e no território dos Estados Unidos foram os primeiros europeus a estabelecerem-se. Os povos nativos da América do Norte ocupavam grande parte do território antes da chegada dos europeus. Com o início da colonização da América do Norte pelos ingleses, franceses e espanhóis, estas tribos foram aos poucos perdendo suas terras e identidade cultural. Atualmente, os poucos descendentes desses povos vivem em reservas indígenas estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos a partir do século XX. Aqui vai algumas características culturais comuns. Viviam em habitações semelhantes a tendas, confeccionadas com peles de animais e galhos de árvores. Além disso, viviam de agricultura, caça e pesca. Os povos eram divididos em tribos. As tribos possuíam uma subdivisão que eram os clãs. A maioria dos povos indígenas americanos possuíam crenças religiosas, embora não criador de tudo, chamado por eles de O Grande Espírito. Cada tribo possuía um índio, geralmente mais velho, responsável por rituais de cura e transmissões das tradições. E a coisa mais sagrada para eles era a terra e os elementos da natureza. No século XIX, se intensificou a conquista do oeste do território dos Estados Unidos por parte dos colonos americanos. Estes buscavam territórios para fundar cidades, praticar agricultura e explorar minas de ouro e riquezas naturais. Neste processo, ocorreram guerras entre os colonos e os povos indígenas que habitavam a região. Esta conquista foi sangrenta, pois os colonos organizados em exércitos utilizaram armas de fogo. Já os nativos americanos combateram principalmente com arcos e flechas e lanças de madeira. As maiores batalhas de colonos americanos contra nativos ocorreram na segunda metade do século XIX. Em 1868, ocorreu a sangrenta Batalha de Washita entre os colonos americanos e os índios Cheyenne. Outro conflito militar de grande importância ocorreu em 1890 entre o povo Sioux e os conquistadores americanos. No começo do século XX, grande parte do território central e oeste dos Estados Unidos tinha sido conquistado pelos colonos americanos. Os poucos índios que sobreviveram às guerras ficaram confinados em pequenos territórios. Os índios americanos possuíam nomes que simbolizavam características físicas ou de personalidade. Muitos destes nomes eram marcados pela presença de nomes de animais e aspectos da natureza. Exemplos de nomes de líderes guerreiros indígenas americanos: Touro Sentado, Nuvem Vermelha e Cavalo Louco. Os filmes de Bang Bang, também conhecido como westerns, retratam muito bem esse momento da história dos Estados Unidos, mostrando o conflito entre índios e colonos americanos.